Então, vamos lá. Bom dia, 800B. Olha só, o que que acontece? Vocês receberam o teste, né? E aí vocês viram que tá assim, 18. Bom dia, Gustavo. Deixa eu dar presença aqui para você. Bom, só quem não apareceu para mim foi Luísa e Vitória. Então, vamos lá. Vocês tinham assim, 18 de zero, 12 de zero, 20 de zero. Por que isso? A plataforma, ela só permite que eu faça pontuação acima de um na hora que eu monto o teste, o valor da questão acima de um. Eu fiz 20 questões. Não existe prova com valor de 20, as provas vão de 0 a 10. Então, o que que eu fiz? Eu não botei o valor da questão. Quando eu corrigi, eu dei a questão certa. Então, vocês vão observar que tem 18 de zero, 20 de zero. Isso significa o quê? Que vocês acertaram 18 questões, 20 questões, 17 questões. Para saber a nota de vocês, eu botei lá em cima a explicação. Tem 20 questões, vale meio cada questão, é só dividir por 2. Se você acertou 18 divididos por 2, 9. Se você acertou 19 divididos por 2, 9,5, tá? Então, acho que isso ficou claro. Vocês quatro que estão participando, entenderam como é que está essa questão, essa questão da contagem dos pontos? Me sinaliza, por favor. Dando um ok, ok, tá. Joia, obrigada. Bom, então, eu vou corrigir agora, eu vou dar o gabarito a vocês. Prestem atenção. Eu vou colocar depois no chat de hoje, quando a gente acabar aqui, eu vou colocar o gabarito para vocês lá e vou botar também a pontuação, tá? A tabela. E aí vocês vão olhar no teste de vocês se está tudo corrigido direitinho. Como? É só você olhar. Abriu a questão número um. Se eu tiver dado um ponto naquela questão, é porque você acertou. Se não tiver zero, é porque você errou. Ah, professora, mas eu conferi. Bom dia, Vinícius. Eu conferi o gabarito. E no gabarito estava certo. É só você, se quiser, me sinaliza pelo chat, se não me chama no privado, tá? Manda uma mensagem que eu vou lá, abro o teste de vocês e faço a correção, tá? Boto a pontuação, reenvio para você o teste corrigido, acertadinho, e mudo a sua nota. Sem problema, como nós faríamos na sala de aula, tá ok? Então, depois que acabar aqui, eu vou colocar lá no chat pontuação, a tabela, e vou colocar o gabarito, tá? Então, eu vou lendo com vocês agora e vou dando gabarito oralmente. Seria interessante vocês anotarem também, mesmo que vai ficar no chat, tá? Então, vamos lá. A primeira, deixa eu catar aqui, tá. A figura entre o neurônio, né, mostrando um espaço, e a conexão entre esses neurônios, tá? Então, a número 1 vai ser letra B, sinapse. A segunda, o trajeto que o impulso nervoso vai dentro do neurônio, tá? É a letra A, ele do dendrito vai para o corpo celular e segue para o axônio. Então, número 2, letra A. Número 3, o órgão do sistema nervoso associado às atividades que diminui ou aumenta as pulsações cardíacas. A letra B, o bulbo, ele é responsável, né, pelo controle dos batimentos cardíacos, tá? Então, letra B, bulbo, na número 3. Número 4, um dos efeitos imediatos da ação da adrenalina é o aumento da frequência respiratória, tá? A adrenalina, ela prepara o corpo para a luta e para a fuga. Então, ela acelera os batimentos cardíacos, ela vai dilatar a pupila, a gente fica gelado porque o sangue se concentra nos órgãos vitais, sai das extremidades e aumenta a frequência cardiorrespiratória, tá? Então, a número 4, letra B, aumento da frequência respiratória. Número 5, os seguintes comportamentos envolvem maior número de órgãos do sistema nervoso. É a letra D, preencher uma ficha de identificação. Por quê? Você vai ter que ler, interpretar. Para ler, você também está vendo, você está usando o sentido da visão, você está usando o raciocínio, a interpretação, a coordenação motora de escrever,
interpretando resposta, ou seja, você usa uma série de órgãos do sistema para poder preencher uma ficha, tá? Então, número 5, letra D de dedo. Até aqui, alguma dúvida, alguma correção errado? Senão eu vou seguir com vocês, tá? Não? Ok, então eu vou seguir. Joia. Então vamos lá. Número 6. O esquema representa órgãos do sistema nervoso central. As funções do controle de coordenação motora e equilíbrio. Então, um vai coordenar a parte motora e equilíbrio, o outro controlar a tireoide, o outro os ritmos cardíacos e respiratórios. São exercidos respectivamente, ou seja, nesta ordem por letra D de dedo, tá? Então, a gente vai ter no número 5, a parte ali do bulbo. Nós vamos ter no número 2 a parte da hipófise e o hipotálamo, né? Aquela região ali, um controlando o outro. E a número 3, que vai ser a parte, né, que a gente vai ter também o cerebelo, tá? Então, a gente tem aí nessa história, né, a gente vai ter cerebelo, bulbo, hipófise, tudo isso controlando essas três. Então, a letra D, tá? 5, 2 e 3. Ou seja, o número 1, o número 4 não estão participando. Número 7. Alguém entrou? Augusto. Bom dia, Augusto. Número 7, né? Ele quer saber as glândulas que são estimuladas pelo FSH e pelo LH, tá? E os hormônios que vão ser produzidos. Então, a letra B, quem está comandando isso tudo é a hipófise, que é a glândula mestre. Aqui a gente fala que na puberdade, né, o início da adolescência, os órgãos sexuais começam a amadurecer, começam a aparecer os caracteres sexuais secundários. Os primários nós nascemos com ele, os órgãos genitais, vagina e pênis. Os secundários, barba, mama, aumento da voz, aqueles caracteres todos sexuais secundários, né? Os testículos que estimulam, né? O testículo e os ovários que vão produzindo isso. Por sua vez, essas glândulas, ou seja, os testículos e o ovário, né, são estimulados pelo FSH e o LH, que são hormônios produzidos pela hipófise, tá? Esses hormônios, letra B. Número 7. Tem aqui a tirinha do níquel náusea, tá? Então, os sinais do corpo: respiração arquejante, a cabeça procurando uma rota de fuga, pernas tensas, tá? Um salto do estômago. O bichinho tá lendo para ele um poema, tá? Então, graças à coordenação exercida pelo sistema endócrino e nervoso, nosso organismo reage rapidamente a estímulos captados pelos órgãos do sentido. Na situação de fuga, apresentado no quadrinho, a respiração e os batimentos cardíacos, letra C, aumentam, pois isso causa maior oxigenação dos músculos e do cérebro, preparando a gente para uma situação de luta ou fuga. Número 8, letra C. Número 9. Meu coração bate forte por você. Então, essa é uma ação conjunta, né, de dois sistemas. Que sistemas seriam esses? Circulatório e nervoso. O sistema nervoso comanda o sistema circulatório e ele despeja, então, uma adrenalina, né, lá do sistema endócrino, fazendo com que o sistema nervoso e o circulatório trabalhem juntos, aumentando os batimentos cardíacos. Então, número 9, letra A. Número 10, o bonequinho está com espinho, está doendo. Ele diz o seguinte: quando colheu a rosa, espetou o dedo. Imediatamente o organismo reage tirando a mão. Essa reação, isso é um exemplo do quê? Letra A, um ato reflexo. Uma reação rápida e involuntária. Letra A, ato reflexo. 11, tem o desenho do neurônio, tá? É uma célula do sistema nervoso. Sobre as funções desempenhadas, podemos afirmar que é a letra B. O corpo celular recebe o impulso nervoso juntamente com os dendritos. Então, ele recebe e passa para o axônio. Número 11, letra B. Posso seguir? Sem dúvidas de correção? Vocês têm que depois ver se está tudo corrigido certinho, tá, gente? Abram o teste de vocês para ver. Eu vou dizer para vocês o porquê que eu estou pedindo isso. Quando eu clico em cima da pontuação, que eu dou 1,
para dizer que aquela questão está certa, que eu rolo o mouse para baixo para passar na questão 2, se eu não tiver tirado o mouse de cima da pontuação, ele desce, a pontuação passa para zero. Então, você pode ter acertado a questão e, sem querer, eu ter apagado o seu acerto, tá? Por isso que eu estou pedindo para vocês confirmarem, tá? Bom, 12. O tronco encefálico liga-se à medula espinhal, deixa eu ver qual é a pergunta, parará, centros vitais como da respiração. Essa importante estrutura do corpo humano faz parte do sistema nervoso central. Tronco encefálico é aquele que você tem o bulbo, a medula, o cerebelo, tudo encaixado aqui, tá? A ponte, isso faz parte do sistema nervoso central, porque o sistema nervoso periférico ele é formado por nervos. Então, número 12, letra A. Número 13, vem falando da melatonina, né? Que é um hormônio ligado ao sono, que ele é induzido quando escurece, né? E você começa, então, a produzir a melatonina, né? Ou seja, se você tem luz, ele diminui, você desperta. Se você não tem luz, ele é produzido e começa a te induzir ao sono. Ele é um hormônio indutor do sono, tá? Quais são os sistemas do organismo que interagem para permitir produção, para regular a produção de melatonina ao longo do dia, ou seja, a diminuição durante o dia e o aumento durante a noite? Vai ser, primeira coisa, você precisa da visão para captar a luz. É ela quem capta a luz e manda para o cérebro, avisando que está de dia para diminuir a produção da melatonina. À noite, eu vou captar a ausência de luz e vou avisar o cérebro que está de noite para ele aumentar a produção de melatonina. Então, vai ser a letra D, o sensorial, ligado à visão, e o endócrino, que libera a melatonina. 14. Sistemas celulares do corpo dos heterotróficos pluricelulares, ou seja, dos animais, dispõem de dois sistemas de sinalização para integrar o corpo. Quais são? Letra C, nervoso e hormonal. Eles é quem comandam todo o nosso corpo para que o nosso corpo funcione de forma integrada e harmoniosa, tá? 15. O ADH, tá? A deficiência, ou seja, a diminuição desse hormônio faz com que a pessoa produza muita urina, né? Libera urina. Se você diminui o ADH, você diminui a absorção, você produz bastante urina. E aí você tem baixa concentração das excretas. Muita urina, libera bastante excreta, essas excretas diminuem no corpo. Letra B. 16. Os hormônios responsáveis pelos caracteres sexuais secundários que surgem na puberdade nos homens e nas mulheres são, respectivamente, já estava lá em cima, quem prestou atenção no teste, letra B, testosterona e estrógeno ou estrogênio. Isso aqui havia sido respondido na questão 7, tá? A gente já dava a dica da 16 na questão 7. Quem prestou atenção viu que lá em cima tinha a dica, tá bom? Só um golinho aqui, peraí. 17. Um pesquisador tirou a glândula paratireoide dos macacos e ele sofreu uma alteração no metabolismo do cálcio. Por quê? As paratireoides são responsáveis por fazer o controle do cálcio no sangue e nos ossos, né? A retirada e a colocada, tanto no sangue quanto nos ossos do cálcio. Ele é que controla essa quantidade de sangue, de cálcio no sangue e nos ossos. Então, número 17, letra B. A 18 está respondida lá em cima também, quando a gente falou de ADH, tá? Vai ser a letra A, aqui completa, tá? Que ele é produzido pela hipófise, a ingestão de água inibe a produção dele, né? Você diminui a produção, porque se você tem bastante água, você pode liberar a urina, aumentando a eliminação da urina. 18, letra A. 19 vem mostrando para gente várias glândulas e várias afirmativas. Eu quero saber a que está errada. A que está errada é a letra C, que mostra para gente, número 3, são as suprarrenais, que diz que inibe a produção de insulina. Não tem nada a ver. Suprarrenais, elas estão ligadas com o hormônio adrenalina. Então, a número 19, letra C de casa. E a 20?
A figura mostra várias glândulas, né? Aí fala do diabetes, pede para relacionar a disfunção da glândula, que é identificada por qual número? Letra D, número 4, que é o que identifica o pâncreas. A disfunção do pâncreas provoca problemas ligados à diabetes, porque interfere na produção tanto de insulina quanto também do glucagon, tá? Então, amores, existe aí alguma dúvida em alguma questão de vocês? Corrigir alguma coisa errada que vocês tenham até agora corrigido errado, que vocês tenham reparado? Não. A letra D, a letra D de que número, meu amor? Maria Luísa? Não, Maria Eduarda, de que número você quer? 16, tá. Peraí. Vou repetir para você. 16, vamos lá. Só baixar aqui. 16. Os hormônios responsáveis pelos caracteres sexuais que surgem na puberdade é a letra B, Duda. Nos homens e nas mulheres, respectivamente, é a testosterona e o estrógeno, ou estrogênio, tá? É a número 16, letra B. Mais alguém, amor? Quer que repita alguma? Perdeu alguma? Então, olha só, eu vou agora interromper a gravação, tá? Porque eu vou postá-la daqui a pouco. Vou voltar lá para o Classroom e vou colocar no chat o gabarito digitado e a pontuação. Um acerto, meio ponto. Dois acertos, um ponto. Mas vocês já sabem, se tem lá 18 de zero, você tem 18 acertos. Divididos por 2, 9, tá? 16 acertos, 8,5. 8, 17 acertos, 8,5, tá? Eu vou então fechar aqui o chat, interromper a gravação e vou voltar lá para poder colocar isso, tá?